Amém, irmãos? Hoje nós estamos no nosso primeiro culto do ano. Nós vamos iniciar com uma ceia. E nós estamos no primeiro dia da semana, que é domingo. Domingo, ele é o primeiro dia da semana, né? Algumas pessoas, elas perguntam assim, por que vocês não guardam o sábado, né? Porque domingo é o dia do Senhor, porque domingo ele representa a ressurreição de Cristo. Foi o dia em que Cristo ressuscitou, e é por isso que nós, como cristãos, nós nos reunimos no domingo e não no sábado. Amém? Os judeus tinham uma esperança de um descanso no sábado, mas o Senhor revelou o seu descanso na sua ressurreição, trazendo em nosso coração não somente a ideia de pararmos um dia para descansar, mas nós descansarmos naquilo que Ele fez, porque nem a morte o parou. E eu não estou falando para a gente não parar para descansar, amém? Nós devemos parar para descansar. Isso honra o Senhor, isso mostra de alguma forma que nós confiamos nele. Então quando nós separamos um dia para descansar, nós estamos também declarando ao Senhor, nós confiamos no Senhor e na sua provisão, amém? Então hoje nós estamos aqui no primeiro dia, no primeiro culto do ano, e eu queria trazer algo e já dizer para você o que você vai ouvir nessa noite aqui. Não é algo novo, surpreendente, não é uma mensagem inédita, e muito menos algo pensado para entreter a gente. Porque às vezes palavras bonitas, reflexões agradáveis, elas não têm o poder de nos levar ao lugar que o Senhor quer nos levar. Essa noite, muito pelo contrário, como a gente diz, não é uma novidade, é algo que nós vamos ouvir, algo que nós já temos ouvido já há algum tempo, algo que nós temos falado já. Por quê, irmãos? Porque o nosso papel aqui, como igreja nesse tempo, não é simplesmente trazer mensagens legais. Nosso papel aqui é buscar fixar na nossa mente, no nosso coração, que nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Nosso compromisso aqui, irmãos, é ser fiel com a mensagem do Evangelho. E mesmo que isso de alguma forma pareça repetitivo, e se parecer repetitivo não tem problema, a gente também não está preocupado com isso, porque é aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que aquilo que é essencial à igreja nunca, não é problema ser repetido, reafirmado, refalado, amém? Porque muitas vezes o maior ato de misericórdia de Deus não é nos dar algo novo, mas nos chamar de volta à essência. Nos chamar de volta àquilo que é essencial. E deixa eu falar uma coisa, todo início de ano carrega algo silencioso, mas que é poderoso. Que é o quê? É a sensação de recomeço. Quem aqui no começo do ano não senta, não refaz a agenda, não faz promessa, não faz planos, traçam metas, revisam sonhos? Não é isso que a gente faz? Toda passagem de ano? Mas a pergunta que eu quero trazer hoje é o que nós precisamos fazer diante de Deus. E não apenas, irmãos, o que nós queremos para esse ano novo. O que eu preciso fazer para Deus, o que eu preciso ser em Deus nesse novo ano. Amém? O que nós precisamos entender é que Deus ele não quer simplesmente trazer algo novo, mas muitas vezes Ele quer realinhar em nós a sua vontade. Amém? Porque há ajustes que não dizem respeito a hábitos internos, mas a prioridades do nosso coração. Há anos que nós não começamos o ano com empolgação, mas com confronto. E muitas vezes, o maior ato de misericórdia de Deus não é nos animar, mas nos despertar.
Jesus nunca iniciou um novo ciclo com discursos leves. Ele sempre começou chamando a consciência, ao arrependimento e principalmente à verdade. E não é diferente quando nós olhamos para os capítulos finais do Evangelho de Mateus. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para Mateus, a partir do capítulo 23, nós vamos ver Jesus, de alguma forma, trazendo aos fariseus a consciência de que aquilo que eles estavam fazendo como lei, como prática, diante de Deus, e muitas vezes com excelência, não refletia o seu interior. Não refletia o que de fato, a motivação pelo qual eles estavam fazendo aquilo. Eles conheciam a lei, eles ensinavam a lei, eles defendiam a lei, mas eles não viviam a vontade de Deus. Era uma fé cheia de aparência e vazia de entrega. E quando Jesus denuncia uma religião que organiza a vida exterior, mas nunca se deixa governar de fato por quem Deus é. Esses eram os fariseus. Pessoas que na sua prática, naquilo que os homens viam no interior dos seus atos, eram pessoas que eram irrepreensíveis. E Jesus diz isso acerca de toda a lei: vocês são irrepreensíveis, mas vocês negligenciam a justiça, que é a verdade de Deus. Vocês negligenciam a misericórdia, que é o fator primordial pelo qual Deus nos alcançou, e principalmente a fé. Uma fé que se preocupa com detalhes, mas muitas vezes ignora o essencial. Uma fé que fala de Deus, mas não vive Deus. Essa era a verdade que Jesus denuncia dos fariseus. Logo depois, no capítulo 24, Jesus muda o tom, mas não muda o assunto. Ele sai da denúncia à hipocrisia e entra no sermão profético. Ele fala de guerras, de perseguições, de engano, de esfriamento do amor e de perseverança. E então no verso 14, ele estabelece o eixo dessa história. E é o que eu quero usar como base para nós. Mateus 24, 14, abre a sua Bíblia aí. Todos acharam? Vamos fazer o seguinte, vamos começar do verso 4. Aonde Jesus ele responde: tenham cuidado para que ninguém os... Porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a... E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente vê que o sinal, o maior sinal da volta de Jesus, não é o caos do mundo, mas a fidelidade da igreja. O fim não chega apenas quando o mundo piora, mas quando o evangelho é anunciado como testemunho para todas as nações. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe para nós uma responsabilidade. Pesa em nossos ombros uma responsabilidade. E para evidenciar isso, Jesus termina o sermão profético e continua trazendo algumas parábolas. E a parábola que ele de alguma forma ressalta aqui é a parábola dos talentos. Quantos aqui já ouviram a parábola dos talentos? Quase ninguém. Que no capítulo 25, Jesus também, ele não muda de assunto, ele aprofunda esse assunto. E as parábolas falam da vigilância, do preparo, da responsabilidade. E na parábola dos talentos isso fica evidente. O Senhor confia recurso aos seus servos. E depois vai embora. O problema não está na quantidade recebida, mas na resposta de que cada um deu aquilo que foi confiado. Um negocia, o outro negocia e um enterra. O servo que enterra não é acusado de roubo, de imoralidade, de rebeldia explícita. Ele é acusado de negligência. Ele não desperdiçou o talento. Ele simplesmente não fez nada com ele. E essa parábola, irmãos, ela é uma exortação clara. Somos responsáveis pelo que Deus nos confiou, até que Cristo volte. Não existe neutralidade no reino. Não fazer nada já é uma escolha. Quando eu olho para isso, irmãos, eu reflito sobre algo muito importante. Muitas vezes na nossa cabeça a gente olha para algumas coisas e a primeira coisa que nasce no nosso coração são, muitas vezes quando nós nos convertemos, não são pecados. Muitas vezes quando nós estamos em Cristo, não são imoralidades que nos pegam mais. Não são questões profundas de caráter, muitas vezes, que nos pegam. Mas muitas vezes o que nos pega é a inversão de prioridade. É o que nós estamos priorizando nesse tempo. É aquilo que de fato faz o nosso coração pulsar. É aquilo que nos tira, que nos levanta cedo, mesmo em meio a enfermidades, às dores, às doenças. E nos faz buscar algo. Você já reparou que muitas vezes, quando nós passamos por algum tipo de dor, de enfermidade, por alguma circunstância física, que a gente está mal. A gente, por exemplo, ficou doente na quinta-feira. A gente passa sábado, a gente passa sexta, sábado, domingo é o dia de vir para a igreja e a gente fala assim, eu vou me recuperar, eu preciso ficar em casa para me recuperar, para na segunda-feira eu estar bem para ir trabalhar. A nossa prioridade é o que, irmãos? O que nós estamos priorizando? E de fato nós vivemos dias em que as prioridades foram lentamente invertidas. Não de forma grosseira, abrupta, mas sutil. Deus foi sendo empurrado
para os espaços que sobram. Nosso compromisso, a nossa responsabilidade com Deus e com o reino vão sendo empurrados para o momento que dá. E nós vamos sendo ludibriados, enganados com isso. E a missão, o propósito eterno de Deus, ele vai sendo adiado. Hoje não, hoje eu não estou bem, hoje não, hoje, cara, eu não estou legal. A Shélida subiu aqui e ela falou, muitas vezes as nossas circunstâncias ditam se nós vamos adorar a Deus com intensidade ou se a gente vai simplesmente aqui levantar a mão porque as pessoas estão vendo que nós estamos na frente, que nós não estamos adorando, e isso de repente pode gerar algum constrangimento na gente. Mas é sempre a gente. A primeira coisa que a gente olha nunca é o Senhor e a dignidade do Senhor, mas sempre o nosso cuidado, e muitas vezes o levantar da nossa mão, o nosso grito, a nossa adoração, o que nós estamos fazendo não tem a ver com Ele, tem a ver com uma igreja, que muitas vezes esperam dos líderes uma resposta, um comando, uma direção. Mas muitos de nós, irmãos, somos aqueles que buscam, que leem, que se prostram somente no domingo. O resto da semana é o meu dia natural, não tem nada a ver com Deus. E assim como alguém que recebe um diagnóstico terminal, ele começa a rever o que realmente importa. Hoje, pela graça de Deus, hoje, pela misericórdia, pelo amor de Deus, nós estamos aqui com o Pablo, que passou por uma internação, que passou por um momento difícil, continua no tratamento, e que poderia estar em casa. Mas eu acredito que muito dessa nossa reflexão e de mudança de prioridade vem quando nós enfrentamos essas situações, essas circunstâncias. Quem aqui, e o Pablo pode falar isso melhor do que ninguém, que passou talvez por um diagnóstico, que talvez não tinha muita esperança no fim, que prioriza o trabalho. Alguém que recebeu a notícia de que, olha, você está com câncer terminal e talvez você não tenha 6 meses. O que você vai priorizar, irmão? Você vai precisar acordar cedo e falar assim, não, peraí, eu preciso trabalhar, porque o meu trabalho precisa de mim, as pessoas que estão lá precisam de mim. Talvez você se levante forçado, porque a sua família vai precisar se você for o único mantenedor. Mas a sua empolgação em ganhar a vida, em obter coisas, vão passando. O recurso, a prioridade na verdade, vai mudando de lugar. E você começa a pensar no que realmente importa. O que realmente faz sentido. E o inimigo, ele não tem, irmãos, um estalar, ele não tem aquela coisa, vamos, eu estou com pressa, eu tenho pouco tempo. Não, desde que quando nós nascemos, ele começa a trabalhar para colocar nos nossos corações outras prioridades, outros planos, outros projetos que não sejam Deus. Quando a gente lê C.S. Lewis escrevendo, há não sei nem quantos anos, alguém lembra aqui, você lembra, Amanda? Ou sei lá, quando que C.S. Lewis começou a escrever, mais de 100 anos atrás? Não tinha internet, não tinha toda essa questão que a gente tem aí de distração, TikTok, não tinha nada disso. Mas ele já começa a trazer consciência, olha só, o que o diabo fala ao seu aprendiz. Ele diz assim, olha, deixa eu te falar, sabe que a gente precisa fazer com que essas pessoas estejam sempre em busca de novidade. Sabe por quê? Porque se elas estiverem em busca de novidade, elas não vão parar.
Elas não vão gastar tempo no silêncio, na meditação, na leitura da palavra, buscando ouvir o Senhor. Elas vão buscar sensações que a novidade nos traz. Quantos aqui, irmãos? De nós, eu mesmo. Muitas vezes ouvi, cara, está acontecendo um movimento ali. E mano, tá da hora, a gente saía, não é não, quem é da antiga aí, saía, ia lá visitar a igreja, que o pau estava quebrando, que Deus estava se manifestando. Por quê? Deus não podia fazer isso no nosso quarto? Deus não podia fazer isso na nossa igreja? Podia, e tem algum problema? Não. O problema é quando isso se torna a obsessão da nossa vida. Viver por novidade, viver por algo que nos impressione, por algo que mexa com os nossos sentimentos. Isso nos tira da perseverança, do silêncio, do vazio, do nada. Quando Deus está falando, calma. Eu não estou falando nada, porque eu quero te ensinar algumas coisas. É a música da Cassiane, que diz: quando nós não estamos ouvindo Deus, é porque Deus está trabalhando. Mas a gente quer sempre ouvir. Tem pessoas que já ouviram 1, 2, 3, 4, 10 palavras, mas são incansáveis, insaciáveis. Elas querem novidade. E todas as vezes que nós estamos em busca da novidade, nós esquecemos de permanecer naquilo que o Senhor já comunicou, já falou. Pastor, eu estou aqui essa noite e Deus nunca falou nada. Deus nunca falou uma palavra. Deus nunca liberou algo sobre mim. Deus nunca falou algo que levou meu coração a entender que era uma palavra dEle. Leia a Bíblia. É igual aquele meme, né? Pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Mas eu queria ouvir de forma audível. Leia em voz alta. Tudo que nós precisamos, irmãos, não está em um profeta. Tudo que nós precisamos não está num pastor abençoado, cheio de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus e em sua palavra revelada a nós. Não há outra revelação, já foi revelado. Cristo, Ele é o testemunho, Ele é o espírito da profecia. Não há mais nada a ser revelado. Vocês estão comigo aqui? É muito bom, irmãos, quando Deus traz uma palavra, e eu amo isso. Mas enquanto Deus não mudou a palavra, vamos ser fiel. Mas essa busca por novidade, essa busca por sensação, essa busca por uma palavra nova, essa busca pela aprovação, que muitas vezes nós não estamos querendo ouvir a vontade de Deus quando nós vamos num culto desse. Sabe o que nós estamos buscando? Ouvir algo que acalente o nosso coração e nos dê a certeza que aquilo que nós estamos projetando, isso é a verdade. Que aquilo que nós estamos pensando, buscando, isso é a verdade. Porque quando o Senhor fala não, Senhor, me prospera, me enriquece, não. Senhor, me dá um carro, não. Senhor, me dá, não. A gente é filho birrento, a gente cruza os braços, bate o pé e fica ali de bico. Eu não vou adorar hoje, porque Ele não respondeu o que eu pedi. Quem é o pai aqui que dá tudo o que o filho pede? É o sonho de vocês, né? Mas não tem nenhum pai tão burro, quer dizer, tem. Mas é a minoria. Vocês estão comigo aqui? Quando Deus está falando não, é por quê? É porque Ele está trabalhando em nós. Quando o seu pai fala não para você, não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. E Ele sabe que tudo que Ele fizer, se você pedir, quer dizer, se tudo que você pedir Ele fizer, Ele vai criar um monstrinho. E como eu disse, o que mudam essas nossas prioridades? O que muda a nossa visão em relação a Deus? E assim como essa pessoa que passa por essa dificuldade,
tem o seu nível, o seu grau de importância transformado, assim deveríamos ser a gente. Por quê? Porque a igreja que vive na consciência da santidade de Deus, sabe a todo tempo que está em um estado terminal de vida. Porque nós, por nós mesmos, fora da misericórdia, da graça, da atuação do Espírito Santo, só corremos para a desgraça. A Bíblia diz, tem caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Quantos aqui que entraram, enveredaram por caminhos, por verdades aonde eles olharam algumas coisas e falaram assim, não, isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui vai ser legal, e isso foi te matando, te mata primeiro espiritualmente, depois te mata emocionalmente. Quantos aqui que projetaram, disseram, não, vou fazer isso aqui, porque isso aqui é legal, me traz felicidade. Mas que a felicidade só dura nos momentos em que muitas vezes está praticando essas coisas. Mas quando volta há um vazio enorme, há uma falta de sentido, de propósito. E o coração, a alma vai sendo dilacerada. Essas nossas prioridades precisam ser estabelecida ao crivo da palavra de Deus e do Espírito Santo. E assim como alguém, quando está numa doença, num estado terminal, rever suas prioridades, nós também precisamos, sabe por quê? E como? Pensando, um dia Cristo voltará. Ele vai voltar. A gente precisa entender, irmãos, isso. Mas só que a falta de contemplação e a falta de aprofundamento das Escrituras tem produzido em nós uma fé distraída, apressada, superficial. Quando a gente olha para Salmos capítulo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Oséias 4:6 diz o quê? Meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Esse conhecimento não é informação, é a união da palavra escrita, o verbo na nossa vida, através do Espírito Santo. É aquilo que nós estamos lendo, criando vida. O Rafinha falou um pouco sobre isso na sua experiência de ler a Bíblia durante um ano. Em um momento do seu vídeo ele fala assim, eu confesso que muitas vezes eu só li a Bíblia, eu não deixei com que ela me lesse. E é justamente isso, obrigado Fê, que vai gerando em nós essa fé distraída, apressada, superficial, irmãos. Nós precisamos entender que para estar no Senhor nós vamos precisar gastar tempo. Mas com esses estímulos que nós estamos buscando, Porque quando nós estamos, irmãos, rolando TikTok, rolando Reels do Instagram, rolando Shorts do YouTube, isso é dopamina barata. Isso é algo que vai nos dando uma sensação de prazer. E nós vamos ficando presos nesse ciclo, ao ponto de não conseguirmos ficar em silêncio. Ao ponto da gente estar sempre fazendo uma atividade e querendo fazer uma atividade que traga sentido para nós. E muitas vezes essa falta de profundidade, de meditação nas Escrituras, tem gerado dois extremos que são igualmente perigosos. Pessoas que acham que têm um chamado grandioso, mas não vivem em obediência, não vivem de acordo com a palavra está falando.
e pessoas que acreditaram que não tem chamado nenhum. Os ambos extremos nos afastam da responsabilidade que Deus nos confiou. Ambas as coisas vão trabalhando para dizer para a gente, ou você é bom demais, e esse é o seu chamado, que não tem nada a ver com o chamado que Deus nos deixou, ou Ele simplesmente coloca em nosso coração de que a gente não tem chamado, de que a gente não tem dom, de que a gente não foi chamado para coisa nenhuma. E uma coisa, irmão, que nós precisamos entender é que Jesus acaba o livro de Mateus deixando para nós o quê? Uma grande sugestão, não é isso? Ele sugere para nós o seguinte: olha, vão aí se der, se vocês estiverem sem tempo, quando vocês estiverem aí sem fazer nada, quando vocês não estiverem olhando o Instagram, quando vocês não estiverem rolando alguma coisa no seu celular, quando vocês não estiverem muito ocupados, vocês vão e façam discípulos. É isso que ele me falou, não é? Em Mateus 28. Não é uma grande sugestão. Porque a sugestão é algo que pode ser aceito ou recusado sem consequência alguma. Isso é uma sugestão. Eu quero sugerir que você faça isso, eu quero sugerir que você faça aquilo. Se você não fizer, não tem problema. O que Jesus nos deixou não foi uma grande sugestão, foi uma grande comissão. E a comissão é uma ordem delegada. É algo que é trazido com autoridade, responsabilidade e prestação de contas. Jesus nunca sugeriu a missão, Ele nos comissionou para isso. Só que a ideia nossa moderna é que assim, nem todo mundo é chamado. A ideia moderna é, nem todo mundo, pastor, foi chamado para ser um missionário. Nem todo mundo foi chamado para sair em missão pelas nações. Mas Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz: se você não é um missionário, se você é um cristão e não é um missionário, você é um impostor. E eu começo aqui, irmãos, trazendo algo que talvez não seja a mensagem que você pensou em receber no começo de 2026. Mas esses dias eu vi um pequeno recorte, um pequeno corte de John Piper que me fez olhar e falar: cara, isso? Ele chega e olha, e ele diz assim: olha para a vida desses que se dizem cristãos. Olha para a prática deles, olha para a vida deles, e pode observar que toda a vida cristã deles se resume a uma reunião de domingo, que quando acaba, acabou. Eles não têm prazer no Senhor, eles não têm prazer em meditar, eles não têm prazer em buscar ao Senhor, eles não têm prazer em se deleitar no Senhor. Eles não se deleitam na presença do Senhor. Estar no domingo, se você é alguém que só abre a Bíblia, que só ora, que só busca a Deus em um culto, e para isso muitas vezes você precisa, lá na igreja onde eu estou agora, tem um culto só no domingo e tem um culto lá na terça, mas o culto na terça é mais uma aula. Eu não gosto muito de aula, eu gosto mais de palavra, né, assim, poderosa. Se você olha para isso, e muitas vezes o que acontece? A pessoa faz o quê? Eu preciso de mais um culto na terça, de mais um culto na quarta, eu vou visitar outra igreja na quinta, eu vou na igreja da libertação na sexta, no sábado eu vou fazer outra campanha ali.
Por quê? Porque a minha única forma de se sentir conectado é participando de um culto, não é entendendo que Cristo morreu na cruz para liberar sobre nós o Espírito Santo, para que Ele habitasse em nós, e que qualquer lugar que eu esteja, com a prioridade nele, aquilo se transforma num culto. Eu posso estar lavando louça na minha casa, aquilo é um culto para o Senhor. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo para agradar homens, eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus, como Paulo mesmo disse: tudo que vocês fizerem, não façam para os homens, mas sim para Deus. Seja comer, seja beber, façam para a glória de Deus. Esse é o nosso culto. É isso que o Senhor busca de uma igreja que está caminhando, que está entendendo, que é uma igreja que levanta entendendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa oração quando nós acordamos. Não é: Senhor, abençoa os meus planos, o meu dia, faz prosperar os meus negócios. Não é. É: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu quero entender que é um privilégio trabalhar para você, acordar e viver para a sua glória. Isso é um privilégio. Quando ele diz ide, ele está dizendo: vivam enviados. Vocês estão comigo ou não? Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Quando ele está dizendo ide, esse ide não é simplesmente uma ação isolada. Não é quando você pega aqui e empossa alguém que passou por um seminário, por um curso, como as meninas passaram, e agora nós vamos enviar vocês para algum lugar. Não. Quando nós conhecemos o Senhor e quando nós temos o Espírito Santo, passamos pela água do batismo, sabe o que começa a pesar aos nossos ombros? Uma responsabilidade de entender que Ele nos comissionou, de Ele trouxe para nós um ide, que na verdade não é ide, é indo. Quando vocês estiverem indo, quando vocês estiverem caminhando, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem estudando, tudo quando vocês estiverem fazendo, façam discípulos. Façam discípulos, não é alienados religiosos que estão entregando a sua vida para uma instituição religiosa, não. São pessoas que estão entregando seu coração e sua vida ao Senhor. Ao Senhor, com o propósito de quê? De que Ele seja glorificado, de que Ele seja conhecido entre as nações da terra. E o caminho que Ele vai fazer isso é através da sua vida, do seu coração, irmãos. E é por isso que o diabo ele tenta tirar-nos desse lugar, trazendo para nós que a gente não tem nada, de que a gente não tem chamado, de que a gente não é chamado, que a gente não tem dom. Abre em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? Presta atenção aqui, irmãos. Deixa nada roubar sua atenção, não, presta atenção aqui. Volta de novo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Passa. Há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o quê? O mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Passa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante a quem? Mediante a quem? Quem te dá? A palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito que?
A fé. Há outro no mesmo Espírito o quê? Os dons de curar. Há outro a operação de milagres. Há outros profecia. Há outros discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de quê? De interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Ou seja, o dom é dado por Deus como Ele quer. Mas eu não tenho nenhum desses, eu não tenho palavra de sabedoria, eu não tenho palavra de conhecimento, eu não tenho profecia, eu não tenho dom de curar. Como você sabe? Você já se colocou para um fim proveitoso? Um fim proveitoso não é você querer ser usado em um ambiente onde todos vão te aplaudir. Não, um fim proveitoso é você andar pelas ruas entendendo que o Senhor depositou algo no seu coração, uma responsabilidade. Aí você não precisa de um culto para orar por alguém. Você vai e ora. Aí você senta com alguém que está passando por alguma dificuldade e você sempre foi considerado burro, o idiota, o sem instrução da sua família. Mas quando você senta com alguém, vem sobre você o Espírito, o mesmo Espírito que desceu sobre Salomão, e começa a fluir de você verdades que vão mudando, vão orientando, vão dando sentido para aquela vida, e aquela pessoa começa a acreditar, a crer que Deus existe. Não porque alguém foi usado com dom, não, mas sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se importou em se revelar a ela através de um dom. Romanos 12, 6, 8. Mas eu não tenho nenhum desses dons espirituais. Romanos 12, 6, 8. Temos, porém, diferentes dons, de novo, segundo o que, irmãos? A graça. Você merece? Tem gente que está falando assim, não, eu não sou usado porque eu não mereço, eu tenho andado uma vida assim, eu tenho andado em pecado, eu tenho andado distante do Senhor. É pela graça. O dom é dado pela graça, é um favor imerecido. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao serviço, ao servir o próximo. Porque ministério aqui não é só pregar. Amém, igreja? Não é só, agora eu tenho um título, agora eu sou obreiro, agora, não, é servir. É estar com o coração disposto. É saber que aquilo que o Senhor te entregou é para servir o próximo. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, façam-o com dedicação. O que contribui, com. O que preside, com. Quem exerce misericórdia, com. Vocês estão entendendo aqui? Que a todos nós o Senhor tem compartilhado uma porção. Você já viu em uma roda alguém que está falando assim, não, esse cara tem que ser enforcado, não, a gente tem que pegar, não, que essa pessoa, aí chega alguém, que geralmente ele é confundido com um pacificador, mas o que na verdade ele é um coração cheio de misericórdia. Ele é alguém que é misericordioso porque ele entendeu que se não fosse a misericórdia de Deus ele teria sido consumido. E ele fala, peraí, vamos orar por ele. Vamos declarar o amor de Deus, porque o amor de Deus pode constrangê-lo. Sabe por quê? Porque um dia foi assim comigo. Eu era um pecador desgraçado, entregue à minha própria sorte. Mas um dia, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me alcançou. Me perdoou os meus pecados. Calma, não vamos matar ele não. A esperança, como você tem certeza? Porque aconteceu comigo. Esse é o fim proveitoso.
É quando você sai de querer ser o centro e começa a viver para o outro. Mas a gente está num mundo em que prega assim: cara, você precisa ser feliz, custe o que custar. Não traga para sua mesa, não traga para sua mesa pessoas ingratas. Não. Confronte, e se ele se arrepender, traga. Se ele te trai de novo, traga de novo. Sabe por quê? Porque o fim não é a gente, o fim não é nos salvarmos, o fim é o Senhor. O fim é que Ele seja conhecido. Irmãos, eu fui em uma base missionária, aonde o líder dessa base missionária, ele foi CEO, boss, sei lá, líder, governador, sei lá, dono da Volkswagen. É o quê? CEO. Ele ganhava na época, não sei quantos lá, salário mínimo, 34, 54, não lembro. E aí um dia eu fui visitar ele chegou e falou assim: vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Entrou dentro do quarto dele assim, ó, e falou assim: ó, isso aqui é tudo que eu tenho em mais de 20 anos de serviço ao Senhor. Eu falei: o que? Ele falou: essas fotos aqui, ó, isso aqui, esse guarda-roupa, essas roupas. Isso aqui é o que eu tenho. Mas ele não falou isso com peso, ele não falou isso para me desanimar do ministério, ele falou isso com alegria. Ele falou: tudo isso aqui é o que eu tenho. Porque na verdade as coisas vão, mas o que ele tem é o Senhor. E aí no meio da mesa a gente perguntou assim: cara, ninguém nunca te roubou, não? Ele diz assim: não. Nunca te roubaram? Você trouxe para sua casa e mora hoje com 13 moradores de rua. 3 ex-viciados e você nunca foi roubado. Ele falou: não. Eu falei: você está de brincadeira? Não. Já me levaram televisão, já me levaram celular, já me levaram roupa, já me levaram dinheiro, já me levaram carteira. Eu falei: então, te roubaram? Ele falou: não, porque nada era meu, tudo era do Senhor, era emprestado. Eles nunca me roubaram. Não era meu, era dele. Mas isso é utopia para uma geração egocêntrica, hedonista, que vive em busca do prazer próprio. Que talvez tenha vindo nesse culto a primeira vez, está falando assim: você é louco, nunca mais eu volto aqui. Eu já estou sofrendo, a minha vida está uma desgraça. E ele está falando: vai mais, sofre mais. Eu estou falando isso para você, sabe por quê? Para falar que existe uma satisfação que não se compara, nem quando você compra seu carro novo, nem quando você entra na sua casa nova, que é da presença de Deus, que traz em nós uma paz que excede toda a compreensão humana, que nos leva a esse lugar de falar assim: peraí, eu não tenho todas essas coisas, mas eu tenho uma coisa, eu tenho o Senhor, e o propósito de servi-lo dia após dia. Isso é a minha alegria. Meu, que vida desgraçada. Você está passando por isso, por aquilo, mas você não chora, você está alegre. Eu sei, sabe por quê? Porque um dia Ele virá e enxugará do meu olho toda lágrima. Vai ter o dia em que tudo isso vai passar, que as coisas velhas, que o meu sofrimento. Mas enquanto nós não estivermos, irmãos, pensando na eternidade, nós nunca vamos viver uma vida satisfeita. E qualquer coisinha, qualquer situação e circunstância nos rouba da presença. Quando nós olhamos e dissemos, declaramos: nós não temos nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento, nós precisamos ser honestos e olhar e começar a refletir: estamos questionando a fidelidade de Deus ou estamos escondendo a nossa negligência? Eu estou dizendo para Deus que Ele não pode dar, ou eu que sou negligente no meu posicionamento, na minha responsabilidade? Desculpe o ímpeto, irmão,
Mas sabe por quê? Porque eu não quero passar aqui domingo a domingo batendo palma para louco dançar, entretendo um povo e vendo ele indo para o inferno. Porque o final do vídeo do John Piper diz o seguinte, ele diz assim: eu sou aquele que Deus levantou para pregar o evangelho até que eles entendam que eles são falsos cristãos. Eu vou continuar sendo fiel à mensagem até que eles entendam que eles são falsos cristãos e tenham a oportunidade de se arrepender e serem salvos. Porque se nós vivemos uma vida para nós, não somos cristãos. Se nós estamos vivendo uma vida que acaba em nós, buscando tudo para nós, nós não somos cristãos. Desculpa. Se a sua dor, se a sua dificuldade, se o seu sucesso está acima de todo o propósito de Deus, desculpa, você não conheceu o Senhor. Dá um cutuca aí no seu irmão. Olha para eles assim: não foi você que escolheu. Não foi você que escolheu Jesus. Fala pelo amor de Deus, gente. Mas foi Jesus que te escolheu. E Ele te nomeou. Diga para Ele te nomeou. E Ele diz para você ir e dar frutos. E para que nosso fruto permaneça. Nomear. Olha, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Nomear é dar legitimidade. Nomear é liberar você para agir em nome de Deus. Vocês estão me entendendo? Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te nomeou, foi Ele que te deu autoridade. É Ele que designou você para trabalhar para Ele debaixo da autoridade dEle. Ser nomeado é carregar o seu caráter, a sua mensagem. Ser nomeado é alguém que encarna a palavra viva e que não quer mais viver para si mesmo. Ser cristão não é apenas crer em Jesus, é representar Jesus, é viver como Jesus viveu. Esse é o chamado de Deus. E esse chamado essa noite, irmão, é para nós despertarmos. Cutuca o irmão do seu lado e fala: acorda, pelo amor de Deus. Essa palavra não é uma palavra de condenação. Por favor, não traga isso para o seu coração, dizendo você, é condenado. Não. É um chacoalhar do Espírito a nós, para despertar o nosso espírito, para nos posicionar. É um convite para acordar desse sono espiritual, abandonar sonhos que não levam a nada, que não nos levam de fato para Deus. É queimar as carroças que ainda nos prendem. Há um sofrimento glorioso. Há um sofrimento glorioso em abrir mão do que nos dá prazer temporário para encontrar prazer na vontade de Deus. E esse sofrimento sempre gera vida. Pastor, eu me sinto morto. Entrega ao Senhor de verdade. Se entrega ao Senhor de verdade. E eu estou dizendo tudo isso, sabe por quê? Porque Jesus, Ele vai voltar. Aquele que era, que é e que há de vir. E se a gente prestar atenção, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pedir contas daquilo que Ele te confiou. Ele vai falar: mostra as suas mãos. Cadê os talentos que eu te entreguei? Cadê os dons que eu te dei? Cadê aquilo que eu confiei a você? Cadê? O que você tem feito? Você é um multiplicador? Você é aquele que tem levado, tem multiplicado essa verdade? Ou você tem escondido?
A forma como nós vivemos revela quem nós servimos. A forma que nós vivemos revela a quem servimos. Não adianta acordar todo dia e postar um devocional. Não adianta todo dia acordar e postar um versículo, se a sua vida não está comprometida com essa verdade. Não adianta devocional, versículo, nada disso, se a sua vida não está disposta a ser gasta pelo próximo e pelos perdidos. Desculpa, mas eu não quero começar o ano, a primeira ceia, sendo negligente. Jesus voltará, essa é a palavra. Nós podemos apressar a volta de Jesus. E sabe o que me deu desespero hoje à tarde? É pensar, irmãos, que muitas vezes, quando eu pensava na volta de Jesus, quando eu pensava no tempo dos fins, o que me vinha era aflição, agonia, desespero, pensando nas coisas que iam passar. É normal o ser humano pensar nisso, é normal o ser humano sentir isso, mas o nosso coração no fundo precisaria se alegrar, porque está próxima a vinda daquele que nós dizemos amar. Nós estamos vivendo para esse dia. Nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos cantando aqui Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas na primeira crise, no primeiro sinal de guerra, no primeiro palavra que está acontecendo, não, isso aqui é a profecia dos finais dos tempos. Ah não, meu Deus, ai Jesus está voltando. Ai não, não volta ainda não. Não volta antes de eu casar. Não volta antes de eu comprar uma casa. Não volta antes do meu emprego. Volta sim, Jesus. Volta sim, porque eu estou vivendo para esse dia. Sabe o que me deu tristeza? De muitas vezes clamar a volta de Jesus nos meus momentos de depressão, nos meus momentos de angústia, quando eu fui frustrado, quando eu fui decepcionado, quando eu estava triste, quando eu não aguentava mais a dor externa. Aí eu cantava, volta Senhor Jesus. Mas Ele não era o fim, eu era o fim, porque eu queria me livrar da minha dor. Nós precisamos, irmãos, pensar se nós realmente somos convertidos ou não, e não tem nenhum problema nisso. Quando eu prego para mim, eu vou vendo, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não sou alguém que ainda na plenitude clama Maranata, com alegria, com esperança, porque meu desejo é que Maranata venha, mas me deixa aqui mais um tempo. Maranata, ora vem, mas não agora que eu ainda não alcancei esse objetivo. Maranata, ora vem, mas não agora que minha filha não casou, que eu não tenho neto. Maranata, ora vem, mas não me deixa passar pela morte. Essa não é uma chamada para mais atividade aqui na igreja, mas para nós nos rendermos, para nos voltar ao Senhor de todo o coração, para começar 2026 não com promessas vazias, mas com a prioridade restaurada. Hoje à tarde eu fui encontrado pelo Senhor, e minha oração não foi obrigado, não, foi Senhor me perdoa. Porque o meu coração muitas vezes deixa de ansiar o Senhor, porque eu estou vendo situações, circunstâncias que estão entristecendo meu coração. Porque a igreja, porque as pessoas não estão como eu queria que elas estivessem. Leva meu coração a um lugar de satisfação no Senhor, aonde o Maranata não vai ser uma pregação, uma declaração vazia de alguém que está desesperado para fugir do seu sofrimento. Mas Maranata vai vir daquele lugar de olharmos e falar: o meu amado vem, o meu Senhor vem, e Ele vem para me buscar. Aquele em quem eu tenho satisfação e prazer, Ele está vindo, saltando pelos montes. Que este ano, irmãos, seja marcado não por metas pessoais apenas,
mas por uma igreja que entendeu, temos uma comissão e não uma sugestão. Se põe de pé.